quiser sobrar espaço para vocês também falarem se tem alguma dúvida, alguma coisa do tipo, ok? Então, vamos começando. Já começou a gravar. Eu vou começar com essa questão aqui da Unesp. Essa questão foi considerada difícil. É desse ano, eu acho, né? Eu não sei como, eu fico muito confusa. Tipo, o Enem é Enem 2020 para quem vai entrar em 2021. A FUVEST é 2021 para quem vai entrar em 2021. A Unesp eu não sei. Mas ou ela é do ano passado ou ela é desse ano, né? E, enfim, tem esse texto, leia o texto, observe o mapa para responder as questões a seguir. Nem existia Brasil no começo dessa história, existiam o Peru e o México. Então, ele está falando de um período de independência, assim, porque eu falei que o México foi um dos primeiros países a se tornar independente, e como vocês já podem ver no Peru, também. No contexto pré-colombiano, mas Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, não. No que seria Brasil, havia gente no norte, no Rio, depois no Sul. Então, tipo, tinha gente lá no Norte, tinha gente no Rio, depois no Sul, mas essa gente tinha pouca relação entre si até meados do século XVIII. XVIII é o quê? Vai começar uma noção de Brasil, uma crise do sistema colonial, as pessoas vão começar a procurar independência, as pessoas vão conseguir instalar uma independência. Então, a preocupação com a noção de país já meio que começa aí e vai se desenvolvendo. E aí a questão da navegação marítima torna-se importante para aprender bem história marítima. Vocês veem que desde a época de grandes navegações que a gente viu lá no início do ano, nesse período, o contexto marítimo é muito importante para entender a história e, né, que é ligado à geografia. Essa compreensão me deu muita liberdade para ver as relações que Rio, Pernambuco e Bahia tinham com Luanda. O que vocês pensam assim de Rio, Pernambuco e Bahia? Lugares que, assim, mais recebiam escravizados, e que agora, ele, olhando no mapa, tinha muita ligação com Luanda. Depois, a Bahia tem muito mais relação ainda com o antigo Daomé, que hoje Benin, na Costa da Mina. Então, ele vê, né, que tem uma ligação com essa região lá na Costa da Mina. Isso formava um todo, muito mais que o Brasil ou a América Portuguesa. Nunca os missionários entraram na briga para saber se o africano havia sido ilegalmente escravizado ou não. Então, a gente tem que parar para pensar nesse rolê de direito, o que isso aconteceu. A gente tinha normas, a gente tinha leis, mas isso era de fato legal? Mas a escravidão indígena foi embargada pelos missionários desde o começo, e isso também é um pouco dos interesses dos, né, negreiros. Ou seja, que a escravidão africana predomine. Então, né, os missionários se envolveram com a questão da escravidão indígena. Eles se envolveram com essa questão, eles se posicionaram contra. Ele foi embargada, como ele diz, né? Enquanto a escravidão africana não foi questionada, né? E é um pouco interesse dos negreiros para que a escravidão africana domine. A escravização tem dois processos. O primeiro é a despersonalização e o segundo é a dessocialização. Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas isso é o destaque, porque é a questão em si. Despersonalização e o segundo é a dessocialização. E aí tem um mapa aqui conectando essas regiões. Uma coisa que eu olhei muito é que as questões mais recentes, assim, elas tratam muito de escravização no Brasil. Assim, então, escravização, eu até, assim, porque eu fui pesquisar, essas questões que a gente vai discutir hoje, elas meio que não, elas são um semestre inteiro, assim, não é só o segundo reinado. Eu peguei questão da colônia, sei lá, de revoltas, enfim, desse tipo do tema que eu passei o ano inteiro. Tudo pra gente rever aqui, não fiquem muito preocupados se vocês lembram muito ou não. Caso vocês não lembrem, já é um alarme para, às vezes, dar uma revisada na aula, que provavelmente vai sobrar amanhã. Mas, enfim, a gente também vai ter revisão de fim de ano. Voltando ao assunto, caiu muita... assim, eu coloquei, né, 2019, 2020 e 2021, que a gente tem um sistema que dá para filtrar a questão. E aí eu coloquei Unesp, Unicamp, Enem, FUVEST e coloco a Federal do Rio Grande do Sul, porque eles têm uma questão bolada bem interessante de se fazer. E, assim, a maior parte... E aí eu selecionei todos os assuntos que a gente deu no semestre. A maior parte... Não a maior parte, assim, mas dava para ver que tinha uma quantidade bem significativa de escravização, que abrange todos os períodos. Então, essa tá falando, assim, que a escravização, ela tem dois processos. Despersonalização, dessocialização.
essa foi considerada uma questão difícil pelo sistema. Não sei qual que é a métrica dele, ou se vocês acharam difícil ou não. Mas o que ele está perguntando, né? A despersonalização e a dissocialização dos escravizados podem ser associadas respectivamente. Então, basicamente, ele está perguntando o que significa isso? O que a gente pode associar? Qual que é o sinônimo desses termos que ele usou, né? Desses processos que ele descreveu. E aí, ao fato de que os escravizados eram identificados por números marcados a ferro e a interdição do contato entre cativos e seus senhores. Então, a A está falando o quê? Está falando que a despersonalização significa o fato de que os escravizados eram identificados por números marcados a ferro. Isso é verdade? Talvez. Eu não, assim, duvido, né, que existissem escravizados, ou muitos até que fosse um sistema da época, marcar eles por números. Mas a gente já olha a segunda parte. A segunda parte diz que os escravizados foram dessocializados por causa dessa proibição de contato entre os escravizados e seus senhores. E isso não é algo que aconteceu no Brasil. Não, assim, os senhores não deixavam de falar, de mandar, de controlar, de maltratar seus escravizados. Existia uma relação, assim, fatídica entre os dois. Eles eram escravizados, eles obedeciam às ordens, as mulheres escravizadas eram estupradas, né? Tanto que é o marco da miscigenação, como eu falei nas nossas aulas passadas. Então, não é essa dessocialização, né, que ele tá falando. Até porque, tipo, a relação escravizado e senhor não seria o exemplo de socialização de um escravizado, né? Não é como se isso fosse ruim. B, já dou spoiler, eu odeio isso. Para mim, eu prefiro que as alternativas certas fiquem no último, mas infelizmente não são. A B é a alternativa certa. Que ela fala do quê, né? A despersonalização como a noção do escravo como mercadoria. Então, sei lá, no Código Civil que vai surgir lá no Segundo Reinado, mais ou menos, se eu não me engano, ele vai colocar o escravizado como propriedade, como coisa, como posse. Então, sim, você despersonaliza aquela pessoa, obviamente, você desumaniza, você trata aquilo como coisa. E é o fato de que os africanos eram extraídos de sua comunidade de origem. Faz total sentido também. Essa ideia de socialização, de um escravizado, né, africano lá na África, onde ele nasceu, seja, sei lá, Costa da Mina, seja Luanda, ou qualquer outro lugar, ele vai ser retirado de todo esse espaço, toda a sua cultura, todo o seu aprendizado, tudo assim que vem do convívio da sociedade, da onde ele veio, vai ser extraído, vai ser aniquilado, vai ser apagado totalmente. E ele vai vir para uma nova terra para ser escravizado. Então é exatamente isso que essa palavra de socialização quer trazer, que eles são extraídos da sua comunidade de origem, de fato. C, que já são alternativas erradas. Noção do escravo como tolerante ao trabalho compulsório, então tá falando que ele é tolerante. Gente, isso é um mito, seja para indígena, seja para africano. Isso é um mito, existem várias formas de resistência, desde o suicídio ao aborto. A mortalidade infantil aqui era, assim, altíssima. Qual que é o outro? Quilombos, que a gente também viu. Enfim, existiam várias formas de resistência. Vocês viram o Levante dos Malês. A resistência também é igual Luiz Gama, aquelas pessoas que eu citei que fizeram parte da campanha abolicionista. Então, não, eles não são tolerantes ao trabalho compulsório. E ele era proibido de fazer amizades ou constituir família. Não, eu acho que não existia isso, essa proibição de constituir família, por exemplo. Não era muito fortificado aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos isso era muito forte, por exemplo. Tanto que por isso a reprodução de escravizados era muito mais forte lá do que aqui. Aqui as pessoas mais compravam. Mas enfim, não é proibido de fazer amizades e constituir família. D, ao fato de que os escravizados eram etnologicamente indistintos. É como se eles não tivessem distinção de etnia, e não. E a proibição de realização de festas e cultos. A proibição de realização de festas e cultos faz sentido, isso vai ser proibido com o tempo. Mas também não é algo, assim, fatídico desde o primeiro dia. E a noção do escravo como desconhecedor do território colonial e ao fato de que ele não era reconhecido como brasileiro. A noção do escravo como desconhecedor do território colonial. Ele vai começar a conhecer. Eu não acho que essa é uma característica para tirar. Eu acho que, assim, ver um escravizado como mercadoria é muito mais forte como despersonalização. Vocês conseguem ver isso?
do que como, ele não conhece território colonial e deixou de ser uma pessoa. Eu não acho que é exatamente sobre isso. E é o fato de que ele não era reconhecido como brasileiro, talvez até pudesse fazer sentido. Só que a gente tem que pensar que antes, né, de ser brasileiro, né, porque essas pessoas vão ser de fato e vão permanecer aqui, ainda assim elas existiam, elas não nasceram brasileiras, assim, né? Elas nasceram em outro território, como eu falei, com outra cultura, com outra criação, com outro aprendizado totalmente diferente que foi roubado deles. Ok? Por isso que é a B. Essa é uma questão, assim, considerada difícil. Então, não fique muito preocupado se errei, ou qualquer coisa do tipo. Não cai muita coisa assim. Quando eu falei que cai coisa de escravização, não é exatamente nesse sentido. Mas eu acho interessante de trazer, assim, para vocês darem uma olhada. Enfim, é uma questão muito mais interpretativa, pelo que eu vejo, do que, né, de conteúdo. Agora, a FUVEST. Ô, Camis, você quer que a gente leia? Né? Ou você lê? Não sei o que vocês preferem. Não sei, a gente lê, a gente pode fazer. Aí, enfim, não sei. Porque aí já dá, se você já dá o resultado, aí, tipo, não sei. É que ela tá explicando também, né? Então, por causa disso, desculpa, então. Não, tranquilo. Não sei se vocês. É porque, assim, para fazer um vestibular é muito legal que vocês tenham, né, tipo, a contabilização que usam é tipo, 5 minutos para resolver uma questão. Eu acho que eu sempre dando 5 minutos para vocês fazerem uma questão, não vai dar tempo de passar tantas quanto eu queria, sabe? Então vai indo. Uhum. Quieto. Desculpa não, aí, mas. Não, fica tranquilo. Mas aí é isso que eu ia comentar. Agora, tipo, se vocês falarem, a gente quer 1 minuto para ler 2 minutos, eu acho que já é mais ok, sabe? É porque 5 minutos aí, tipo, pensa, sei lá, eu sempre faço o cálculo. Aí eu vou passar 5 questões, já vai 25 minutos, mais eu explicando, sabe? Aí são poucas no final. Mas enfim, vou passar essa e a próxima eu vou dar 1 minuto para vocês resolverem. É porque essa é um pouco mais popular e um pouco mais fácil também. Eu não sei se vocês já fizeram algum simulado que tinha isso, mas é uma questão que, assim, muita gente pega para passar na lista de exercícios, qualquer coisa do tipo. E aí tem 2 imagens, né? São 2 charges de um cara chamado Ângelo Agostini, foi publicado nesse periódico chamado Vida Fluminense, e ambas oferecem representações sobre a Guerra do Paraguai. Então, né, ele está descrevendo sobre a Guerra do Paraguai que vocês viram. E causaram forte impacto, foi polêmica. A imagem 1 retrata o Solano Lopes, como que chamam Nero do século XIX, não sei se vocês conhecem Alexandre Nero. Enfim, é o cara que lá na Grécia botou fogo em toda a cidade que ele mesmo era dono, que ele mesmo era rei, imperador. Então, só para vocês saberem. E a imagem 2 figura um soldado brasileiro que retoma os campos de batalha. Aí tem a imagem 1, ele coloca, sei lá, uma data, eu acho que foi a data que foi criada, que esse Ângelo colocou na Vida Fluminense, ou não sei se é a data que ele acha que foi, enfim. E ele pergunta, é uma questão da FUVEST que também acho um pouco interpretativa, porque ele pergunta o que você vai interpretar dessas imagens, o que você vê dessas imagens. Então você vê o Solano Lopes em cima, né, de várias caveirinhas, né, que são, né, pessoas mortas, ele ainda tá segurando uma pessoa, né, então, sei lá, o que a gente vê? Que ele tá orgulhoso, talvez, com a mão levantada, e que talvez, né, se ele tá por cima desses cadáveres, é porque provavelmente ele é responsável por isso, né? É o que o Brasil queria muito propagar. A gente, né, a gente tá vendo uma guerra do Paraguai que, né, aconteceu que o Brasil foi um grande participante, óbvio, estava do outro lado, então muitas coisas que eles vão divulgar vai ser pro lado deles, né? E a gente tem essa imagem do escravizado. O escravizado, assim, é legal que vocês analisem muito a imagem, que talvez a pessoa não perceba. Mas ele chega, né, e vocês veem com ele com uma cara, tipo, assustado, sei lá, né? Tipo, ele tá olhando para algo e alguma reação ele tá tendo. E se vocês prestarem atenção aqui no fundo, eu não sei se dá para ver, sei lá, enfim, a apresentação, a questão já não tá tão grande assim. Enfim, mas tem aqui um escravizado sendo chicoteado. Ele tá preso aqui, enfim, tem pessoas chicoteando dele. Então, isso faz pensar o quê? O que eu falei sobre a Guerra do Paraguai? O escravizado que fosse para a Guerra do Paraguai e voltasse vivo, ele seria o quê? Liberto. E agora ele tá chegando na terra dele, né? Ganhou a guerra, ok. E vendo isso acontecendo com talvez o que seria o pai, a mãe, amigo dele, enfim, um dos seus.
E vamos lá. Sobre as imagens, é correto afirmar, respectivamente: A. Atribui um caráter redentor ao chefe da tropa paraguaia. Se fosse um caráter redentor que a Charge estivesse tentando trazer, por que ele tá assim, então, em cima de tantos cadáveres, e por que ele parece com uma postura tão assim, sei lá, heróica, não com cara de redenção, de arrependimento ou qualquer coisa do tipo. Então, não faz muito sentido essa primeira parte. E aí, a segunda: fixa o assombro do soldado brasileiro ao constatar a persistência da opressão escravista. Eu acho que essa já faz até sentido, assim. O assombro, né, do soldado brasileiro é meio que um agouro, alguma coisa ruim que ele tá vendo ao constatar que a opressão escravista permanece. Só que, como eu falei, a primeira não faz muito sentido pelo como tá sendo todos descritos Solano Lopes, ok? B. Denuncia os efeitos da guerra entre a população brasileira, ilustra a manutenção da violência entre a população cativa. Talvez a segunda parte também faça um pouco mais de sentido. Tá ilustrando a manutenção da violência. Só que, assim, a violência tá lá no fundo, bem escondido. Por que justamente o soldado tá na frente, no centro, com essa cara, com essa posição? Se fosse só para ilustrar a manutenção da violência, por que não só colocava aquela imagem de fundo que está ali, do escravizado sendo chicoteado? E também, né, denuncia os efeitos da guerra entre a população brasileira. Não foi tanta gente, assim, não foram tantos brasileiros que morreram, né? Como eu falei, quase 50%, quase metade da população paraguaia vai morrer. Então, né, não tem porquê. O Solano Lopes morre também. Né, como eu falei, Dom Pedro II não para enquanto mata esse cara, assim, já tá vendo que o Paraguai tá destruído, já acabou, eles não vão conseguir fazer nenhuma resistência, não vão conseguir fazer nenhuma invasão, ele continua com um processo de guerra, até achar esse cara. Tanto que eu falei também que, se eu não me engano, o Duque de Caxias, ele vai desistir, ele vai falar, não faz mais sentido essa guerra, e vai embora, e quem vai assumir é o Conde Deu, que era o marido da princesa Isabel. Mas, enfim, né? Então, né, não faz muito sentido também efeitos da guerra entre a população brasileira. C. Reconhece os méritos militares do general Lopes. Não é mérito militar, assim, colocar tantos cadáveres. Poderia ser se fosse a população brasileira, mas a gente sabe, né, que historicamente não é, porque quem morre mais é a população paraguaia. E, ainda assim, é um periódico brasileiro, Vida Fluminense. Então, assim, não faz sentido. E aí denota a incongruência entre o recrutamento de negros libertos. Então ele está falando que o quê? Recrutaram negros libertos. Não foi isso. Recrutaram escravizados que se tornaram negros libertos após a volta da Guerra do Paraguai. E D. Personifica o culpado pelo morticínio do povo paraguaio. Então aqui o quê? Ele é o culpado? Quem matou mesmo foi o Solano Lopes? Não, foi o exército brasileiro por ordem de Dom Pedro II. Talvez isso cause uma confusão. E você, tipo, não foi ele. Só que ainda assim, quem iniciou a Guerra do Paraguai foi o Solano Lopes. Quem se prepara e inicia, faz a invasão que eu falei lá no Mato Grosso, vai ser ele mesmo. E para os brasileiros, eles, né, queriam fazer com que, olha quem é o culpado de tudo isso que a gente fez, né? Olha quem é o culpado de todo esse extermínio que a gente fez até achar ele. Então, é basicamente isso, é realmente personificar ele como responsável pelas mortes da própria população dele. E, né, a segunda, estimular o debate sobre o fim do trabalho escravo no Brasil, que é justamente sobre isso. É realmente fazer, na época que foi publicada, vocês podem ver, né, 1870, foi antes da abolição da escravatura. Então, é justamente para trazer esse debate, porque, tudo bem, vocês têm que ver que, além desse cara, né, ser um negro e provavelmente liberto, ele é do exército. Então, é óbvio que, por exemplo, se ele permanecer no exército, ele vai fazer parte da campanha abolicionista, ele vai trazer essas ideias para o exército. E eu comentei que o exército mesmo vai se tornar abolicionista depois desse período. Então, sim, é para estimular o debate, é para estimular essa contradição, porque, assim, como que tem pessoas negras ali sendo chicoteadas, sendo tratadas como posse, enquanto tem outras pessoas negras libertas, livres agora, e sendo tratadas como pessoas, né? Então, é justamente para estimular o debate. A alternativa certa é a D. E E, fixa atributos de barbárie ao ditador Solano Lopes. E sublinha a incompatibilidade entre o exército e o exercício da cidadania. Eu acho que não é o exercício da cidadania que eles estão querendo trazer
para essa charge, né? Tem muito mais a ver com, sei lá, falar de trabalho escravizado, falar da manutenção da escravização no Brasil, ok? Agora eu vou dar 1 minuto para vocês lerem essa. Ou 2, vai. 38 eu volto. Voltando, então, a uma questão da Unesp, novamente, 2020. E ele começa, né? Na Europa, as forças reacionárias que compunham a Santa Aliança não vinham com bons olhos a emancipação política das colônias ibéricas na América. Então, a gente está vendo um período do quê? Importante destacar, né? Já, se você vai iniciar a sua questão. Emancipação política das colônias ibéricas na América. Então, é o período de independência das colônias. Todavia, o novo Império do Brasil, né, então o Brasil já se tornou independente, podia contar com a aliança de poderosos da Inglaterra. Então, o que ele está falando? Que tem várias colônias se tornando independentes, lutando por emancipação, e que aí tem o Brasil, só que o que acontece? A Europa não via com bons olhos a independência de certos lugares, enquanto a do Brasil, assim, tinha uma certa parceria com a poderosa Inglaterra, né? Que era representada por um cara chamado George, que era o primeiro-ministro do rei George IV. Não, terceiro. Quem acabaria por convencer o governo português a aceitar a soberania do Brasil em 1825. Então, que ele conseguiu convencer Portugal, né? Porque eu falei que isso acontecia muito, a colônia se tornava independente, o outro país tinha que acabar aceitando, senão essa colônia não era considerada país por todos os lugares, assim, de fora. Então, esse cara, né, vai lá convencer Portugal a aceitar, né, que o Brasil tinha se tornado independente, lá em 1825. Uma atitude coerente com o apoio que o governo britânico dera aos Estados Unidos no ano anterior. A Inglaterra, né, não tinha ajudado a independência dos Estados Unidos. Quem ajudou foi a França. Por ocasião do lançamento da doutrina Monroe, tá? Que confirma o princípio da não intervenção europeia na América. Então, os Estados Unidos vai começar a lançar algumas doutrinas ao longo da história. Um exemplo delas é a Monroe, que é para falar que eles não querem a intervenção de ninguém de fora. Que é a América para os americanos, eles diziam isso. Enfim, ele deu um texto, assim, que dá pra gente já dar uma olhada, né? Pensar um pouco no qual que é o contexto, de que época ele tá falando, né? Então, a gente já viu que é das independências da colônia, já é pós-independência do Brasil, já é lançamento dessa doutrina em Monroe. E, enfim, o texto relaciona. Aí a restauração das monarquias absolutistas no continente europeu. Aí a gente já pode começar descartando, por exemplo, porque não vai rolar a restauração das monarquias. Como eu falei, o Brasil vai ser a única monarquia da América Latina inteira, a única que também vai ser, que a gente pode falar, tem uma exceção, é o México. Só que, como eu falei, essa monarquia vai durar 10 anos no México. No Brasil, assim, não sei fazer conta, mas tá desde Dom Pedro I, né, que vocês viram, tem o período regencial e ainda tem o Dom Pedro II, segundo reinado. Então, a gente está um bom tempo acompanhando a monarquia absolutista no Brasil. Então, a A já não é. B. Influência da Igreja Católica nos assuntos políticos europeus.
Eu, sinceramente, esse período a igreja não estava tão forte assim, ainda mais com o surgimento do protestantismo, todo esse rolê, então não estava tão forte. Mas vamos seguir. O controle britânico dos mares depois do ato de navegação e o avanço imperialista dos Estados Unidos sobre o Brasil. O texto está justamente falando que a Inglaterra conseguiu manter uma boa relação com o Brasil, que a Inglaterra conseguiu fazer com que Portugal aceitasse a independência do Brasil. Então, não é um período ainda que se inicia o processo imperialista dos Estados Unidos no Brasil, ok? Eu comentei isso na aula passada, se não me engano, que isso vai demorar um tempinho, assim, vai ser mais lá para a República Liberal, acho que era Vargas. Ou, assim, fim da República, assim, da Primeira República. Mas eu vou falar, a gente vai falar sobre essa relação Estados Unidos-Brasil e como vai surgindo. C, a disposição europeia de recolonização da América. Isso pode até fazer sentido, porque eles estavam com essa vontade de recolonizar a América. Porque uma coisa que eu não sei se vocês lembram, a gente viu em História da América Espanhola, o quê? Que vai ter uma época que Napoleão vai conseguir invadir, né? Aqui tá falando o bloqueio continental determinado pela França e os acordos de livre comércio do Brasil com os países hispano-americanos. Vai ter essa época do bloqueio continental, que o Napoleão vai invadir vários países, incluindo a Espanha. A Espanha ia ficar preocupada em só reconquistar o próprio país e vai acabar largando essas colônias. Por isso que ele está falando disso no texto. E aí vai rolar um congresso em que eles vão conseguir, enfim, vão conseguir expulsar Napoleão e tudo, vai rolar isso, e eles vão falar, o Congresso de Viena, e eles vão falar, não, agora vamos começar esse processo de reorganizar nossas colônias, de voltar a tomar o poder e tal, e o que vai rolar é que não vão querer, né, os chapetones que estavam na Espanha vão querer retomar poder, e os crioulos vão falar, não, agora já foi, o rolê agora é virar independente. Mas, enfim, aí os acordos de livre comércio do Brasil com países hispano-americanos não é algo que vai acontecer tão forte assim para ser... E nem está sendo descrito, porque a questão, ela literalmente pergunta, o texto relaciona. Então, nem isso está sendo dialogado no texto. E não é algo que vai acontecer muito forte, assim. O Brasil, ele sempre vai ser um país agroexportador com, assim, nesse período, foco na Europa e talvez até nos Estados Unidos, mas não, assim, livre comércio, acordo de livre comércio com países hispano-americanos, nem vai acontecer, porque está acontecendo a emancipação política ainda de certos países. D, a penetração dos industrializados britânicos nos mercados europeus. Como que os industrializados britânicos, que é europeu, vai entrar no próprio mercado europeu? A tolerância portuguesa em relação ao emancipacionismo brasileiro e a independência política dos Estados Unidos. Não está sendo abrangendo isso sobre a independência política, de fato, dos Estados Unidos. Tolerância portuguesa em relação ao emancipacionismo brasileiro. O texto justamente está falando que eles tiveram a ajuda da Inglaterra, né? Que a Inglaterra, esse cara chamado George, teve que ir lá convencer o governo a aceitar a independência do Brasil. Então, também não faz muito sentido, assim, principalmente esse rolê de tolerância portuguesa. Não vai ter uma tolerância. O que vai rolar é a Inglaterra indo lá pedir. E que é a alternativa certa, reorganização da Europa continental depois do período napoleônico, que foi o que eu falei, período de domínio, que Napoleão vai tomar boa parte dos territórios europeus, e, enfim, eles vão ter que se reorganizar, fazer esse congresso de Viena, que eu falei, os processos de independência, que também é verdade, né, as forças reacionárias compunham a Santa Aliança, não viam com bons olhos. Isso daí é a reorganização da Europa, processos de independência, emancipação política das colônias ibéricas na América, e a ampliação do controle comercial mundial pela Inglaterra, tanto que já tinha os Estados Unidos se sentindo ameaçado por isso, falando, olha, não, a doutrina, vamos criar essa doutrina aqui para tentar fechar, assim, a América, né, para os americanos, como eu comentei. Ok? Essa é uma questão da Unicamp também. Eu selecionei mais essa questão da Unicamp porque ela tem algo muito interessante, que é esse livro, sei lá, e esse autor, André Antoniou, Cultura e Opulência no Brasil. Esse é um historiador que vai viver na época que, assim, vai cair muito no vestibular. A certa é a E. Deixa eu confirmar aqui. E, reorganização da Europa continental.
porque, como eu falei, vem depois do Congresso de Viena, que eles estão tentando se reorganizar, então a gente já conecta aqui com essas forças reacionárias que compunham a Força Santa Aliança, não sei o quê. Processo de independência na América, emancipação política das colônias na América, é a mesma coisa. Assim, são duas frases que são sinônimos, e ampliação do controle comercial mundial pela Inglaterra, que é justamente isso que ele está tentando falar, que a Inglaterra, enfim, né, auge de revolução industrial e tudo, queria cada vez mais conquistar mais mercados. E ele ainda cita os Estados Unidos com essa doutrina Monroe, que era, né, não intervenção europeia na América. Ok? É aí. A Unicamp, eu tava falando, e cai, nossa, já caiu várias questões, assim, que eu vejo na FUVEST, que eu já vi em segunda fase. Ele fala umas coisas, assim, bem interessantes mesmo, e aqui você já vê, né, que ele, assim, tanto que se viu a abundância do ouro que se tirava, e a largueza com que se pagava tudo que lá ia. Logo se fizeram instalagens e logo começaram os mercadores a mandar às Minas Gerais o melhor que chega nos navios do reino e de outras partes. Então eu falei que ia rolar um boom demográfico gigante no Centro-Oeste, né, principalmente. Que aí vão começar a achar ouro lá, só que lá nunca foi uma região explorada, em que as pessoas, não exploradas assim, mas nunca foi uma região que as pessoas conviviam, que existia pessoas vivendo lá, uma sociedade lá. Tava tudo com foco no açúcar ainda. Então, quando acham ouro, nossa, todo mundo sai correndo. E aí, né, nossa, foi tanto ouro que, né, que se tirava, a largueza com que se pagava tudo, que aí começaram a fazer estalagens, então locais para as pessoas ficaram. Os mercadores começaram a mandar às Minas Gerais tudo que chegava, assim, de bom da Europa, porque eles sabiam que a elite já estava indo para lá caçar ouro. De todas as partes do Brasil, você começou a enviar tudo que dá à terra, então comida, né? Nossa, lá vai lotar de gente. Então, assim, vamos enviar tudo para lá, que lá vai comprar, né? Vai ter fome, miséria, tudo isso. Com lucro não somente grande, mas excessivo. Então, eu falei, as coisas lá, uma coisa em São Paulo, para Minas, se você pegava uma coisa assim, sei lá, um boi, um gado, que valia R$ 1, vamos supor assim, em São Paulo, você levava para Minas, custava 10 vezes mais, porque estava lotado de gente, e tinha realmente fome, todo mundo foi sem calcular como que isso ia funcionar lá. Então, o preço de lá, o lucro não ia ser grande, ia ser excessivo, surreal. E aí daqui se seguiu mandarem as Minas Gerais, as boiadas de Paranaguá, certo? E as do Rio das Velhas, as boiadas dos campos da Bahia e tudo mais que os moradores imaginaram que poderiam apetecer-se de qualquer gênero de coisas naturais e industriais. Então, tudo foi começar a mandar para lá. A gente já tá vendo que tá falando do ciclo do ouro, do período do ouro, né? Então, tá tendo abundância de ouro, todo mundo foi para lá, tava cheio de gente, e aí agora tudo tava custando muito caro. Sobre os efeitos da descoberta das grandes jazidas de metais e pedras preciosas no interior da América Portuguesa, na formação histórica do centro-sul do Brasil, é correto afirmar que a demanda no mercado consumidor criado na zona mineradora permitiu a conexão entre diferentes partes da colônia que até então eram pouco integradas. Essa é a alternativa certa, como eu falei. Eu odeio quando a primeira já é certa, mas é isso. A integração entre diferentes regiões foi uma das principais assim, consequências desse ciclo do ouro no Brasil, colônia mesmo. Porque, né, essa integração ela vai ser proporcionada pela necessidade do quê? De abastecer o mercado consumidor que tinha nessa região. Então, agora tudo, de qualquer lugar que existisse, que fosse valer a pena, que as pessoas fossem comprar, e não só comprar assim, num valor alto, né? Porque, enfim, lá ia ser tudo superfaturado, ia ser mandado para lá. Então, é como ele está falando. Tudo foi mandado, ele está falando desde o início do texto, enviar tudo que dá à terra, então seja assim, as coisas que estão chegando lá de Portugal do reino, seja as coisas da terra aqui do Brasil, enfim, as boiadas de Paranaguá e as do Rio das Velhas, tudo teria que ser enviado até Minas Gerais, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as alternativas, eu acho que eu vou passar para a próxima, que se eu não me engano é a última.
Ou se não, para pelo menos a gente fazer mais algumas, que já falta 10 minutos, ok? Essa daqui foi mais para falar que esse cara cai, assim, esse André Antônio, Cultura e Opulência no Brasil. Várias partes dos textos dele caem e mais ou menos pede isso, assim, lê muito, né? Efeitos da descoberta das grandes jazidas e o que o texto está descrevendo. Essa é de verdadeiro ou falso, é da Federal do Rio Grande do Sul, como eu falei, eles têm umas questões interessantes. E, assim, a gente já pode assinalar o que é, né, verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. A primeira, o Tratado de Madrid reformulou as fronteiras ao sul da América Portuguesa ao reconhecer a Colônia do Sacramento como território espanhol e os 7 povos das Missões como território português. Foi exatamente isso. Eu falei para vocês que o Tratado de Madrid, ele vai ser um dos, assim, mais principais mesmo da história do Brasil, porque ele vai reformular as fronteiras realmente da América Portuguesa e ele vai formar muito do que o Brasil é hoje, assim, tem pequenos detalhes que vão acontecer ao longo da história que vai acrescentar, mas muito do formato que a gente tem do Brasil é nesse período, assim, que vai ser conciso mesmo, que vai ser formado com o Tratado de Madrid. E ele tá falando isso, que vai ter a Colônia do Sacramento, que eu falei que era lá embaixo, no Uruguai, e ia começar a ser da Espanha, que era já, em teoria, gente, já falei, era sim para ser um território espanhol, mas Portugal simplesmente criou na cabeça que ia criar um território lá e acabou. E os 7 povos das Missões, que é a região do Rio Grande do Sul atualmente. Ia virar, né, você já vê que o acrescentamento do Rio Grande do Sul já forma o Brasil. Vai virar território português. E eu, inclusive, comentei que tinha os indígenas Guarani naquela região que não queriam ser expulsos. Vai rolar as guerras guaraníticas, né? Eles não queriam ser expulsos porque a Espanha falou que não só eles iam dar esse território para os portugueses, como eles iam fazer questão de que tudo que fosse tratado lá fosse responsabilidade deles. Então, eles iam tirar os Guarani e falar para eles irem mais para baixo, sei lá, mais para a região da Espanha, do território espanhol. E isso, de fato, é verdadeiro. A segunda é o desfecho da Guerra Cisplatina em 1828 não acarretou nenhuma modificação territorial no Império brasileiro. É mentira, porque mais para frente depois, então vocês veem, sei lá, uns 38 anos depois, vai rolar a Guerra Cisplatina no meio do primeiro reinado, né, que eu falei que vai ser triste para Dom Pedro I, porque ele vai perder, em que o território da província Cisplatina, que era o Uruguai, depois sim, o Brasil vai voltar e vai conseguir reconquistar, assim, retomar o Uruguai, vai chamar de província Cisplatina e tudo, e aí a província Cisplatina vai entrar em guerra, porque a princípio queria se juntar à Argentina, a princípio, depois que eles ganham a guerra, eles viram o Uruguai mesmo, eles não se juntam, ok? Mas a princípio queria, e enfim, vai falar que não vai ter nenhuma modificação, claro que vai ter. Vocês têm que pensar no mapa naquela hora, então pensem assim, primeiro, o Tratado de Madrid, tinha o Colônia de Sacramento, pensem que o Brasil lá na ponta, na Colônia de Sacramento, era nosso. Aquilo seria nosso. E agora não é mais, mudou. E aí a segunda alternativa é a mesma coisa. Falar que não teve modificação territorial, a gente acabou de perder todo o território do Uruguai. Então, assim, teve sim modificação territorial, especialmente que a gente perdeu ainda. O Brasil, no início do século XX, disputou extensões territoriais com a França, na fronteira com a Guiana Francesa e com a Inglaterra, na divisa com a Guiana, e foi vitorioso em ambas as intermediações diplomáticas. Se o Brasil tivesse disputado, enfim, disputou assim esse território com a França e ganhasse, hoje a Guiana Francesa seria nossa. E, gente, a Guiana Francesa existe até hoje, tá muito plena lá, é um lugar fora da França mesmo, e tá lá existindo, sabe? Então, não rolou. Se a gente fosse vitorioso, a gente teria aquele território e a gente não tem. Então, também é falsa. E a última, o Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, incorporou o período do atual estado do Acre ao Brasil em troca do pagamento de indenizações à Bolívia e ao Peru. Então, ele está falando, né, que o Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, ia incorporar o atual estado do Acre ao Brasil. Isso é verdade. Como eu falei, vão ter pouquíssimas modificações. Então, vocês perguntam de onde vem o Acre? Ele vem só depois, em 1903. Só que o que acontece é que falou que a gente pagou indenizações à Bolívia e ao Peru. E não,
a indenização, ela é só a Bolívia, né? Deixa eu confirmar. Né? Vai indenizar só a Bolívia, não Peru. O território do Acre era um território da Bolívia, e a gente comprou mesmo, foi uma compra. O cara é um cara chamado Rio Branco, Barão do Rio Branco, ele vai pegar e vai oferecer uma grana em troca desse território e eles vão aceitar. E é assim que a gente conseguiu o Acre. Enfim, gente, eu acho que eu vou parar por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Cami, você vai explicar, né, mais pra frente isso daí do Acre, né? Por causa desse negócio da Bolívia e do Peru, me pegou, não lembrava. Uhum. Não, eu imaginei que ia pegar vocês, é porque, né, vai explicar um bagulho que ainda não... Só vou parar a gravação que ainda não aconteceu. Mas é bem, assim, pontual mesmo. Foi isso que aconteceu lá no período da República mesmo.